O patrimônio, ele serve para alimentar e contemplar o teu ego. Então, ele tem um valor relativo, tá correto? Só para vocês terem uma ideia. Em aproximadamente 6 meses, o meu patrimônio caiu de 4 bilhões e 400 para 3 bilhões e 700. Então, teoricamente, eu perdi 700 milhões. Mas eu não perdi nada. Por quê? Porque eu não vendi. Entendeu? Então, o cidadão, ele tem esse sentimento retrógrado de que ele perdeu, mas ele não perdeu. Você está entendendo? Daqui a pouco, na hora que o mercado se movimentar positivamente novamente, ele pode ir a 5 milhões. Entendeu? Então, o que a pessoa tem que se ater é no resultado. É aquilo que alimenta o caixa, não aquilo que alimenta o ego. Entendeu? É isso aí. Com certeza. Em alguns pronunciamentos que eu fiz, eu até imitava o William Bonner. Né? Ele até deixou de fazer isso. É verdade. O William Bonner, quando a ação caía um pouco e a bolsa caía, então ele, com todo aquele ênfase, ele falava, a bolsa caiu. Você tinha a sensação que você ficou pobre de repente. E não é, né? Não, é verdade. A bolsa caiu, como ela pode subir? Ele nunca falou, a bolsa subiu. Mas ele falava com um ênfase desgraçado, a bolsa caiu. E eu imitei ele várias vezes, ele deixou de falar isso. Nossa, a gente comprou muitas ações que hoje estão valorizadas, né? Eu cheguei a comprar Banco do Brasil a 60 centavos. Cheguei a comprar Klabin 17 centavos. Tá entendendo? Cheguei a comprar Santander a 11 centavos. Então, não é um acerto só, são muitos. Mas é porque você está no meio, então você está analisando, você está olhando. Eu não quero ser futurólogo, né? E nem... Mas pode ser que daqui a pouco as ações da AES Brasil possam valer R$20. Então dobrou de preço. Entendeu? Uhum. É isso aí. Então, você investir, na razão direta que você investe, você retira papéis do mercado, então aquilo vai ficando cada vez mais difícil de você comprar. Mais escasso. Então, é uma questão de bolsa. Nada mais é do que volume de títulos de um lado e quantidade de recursos do outro. Na razão direta que você tem muito mais recursos, o preço aumenta. Na razão direta que você tem muito mais títulos, o preço diminui. Isso é um mecanismo tranquilo de se observar. Na realidade, eu não recomendo nada para o cidadão fazer. O que eu recomendo é aquilo que ele não deve fazer. Então, por exemplo, não seja um especulador, seja um investidor. Invista na geração de riqueza, primeiro. Segundo, compre ações de empresas com projetos futuristas. Terceiro, não faça day trade. Tá certo? Quarto, não se alavanque, não faça derivativos. Então, o que eu tenho procurado desenvolver não é uma sapiência daquilo que o cara tem que fazer. É exatamente aquilo que ele não deve fazer. Ou seja, não é para ser um gênio, não ser um burro. Seria isso. Exatamente. Por exemplo, nunca entregue o seu recurso para o camarada fazer o que ele quiser. Fiscalize, acompanhe, tá entendendo? Participe, entendeu? Porque se você fizer isso, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável. Como eu vejo, né? Uhum. Pessoas que investem em determinadas instituições que nunca você acha um cara que falou, eu ganhei. Todos perdem. Entendeu? Por quê? Porque todos agem em razão de um procedimento de pegar o recurso e falar, estou até aqui, faz o que você achar que tem que fazer. Não. Eu acho que o cidadão tem que ter alguém que oriente, alguém que tenha competência, capacidade e que tenha vivência de mercado.
Está entendendo? E que, veja bem, para você ter orientação de alguém em ações, é preciso que esse indivíduo tenha ações. É isso? Se o indivíduo não tem ações, como é que ele vai poder falar de ações? E hoje o que tem no mercado, muita maritaca. Quer dizer, maritaca que fala aquilo que ele nem sabe, né? Ele transmite aquilo que ele ouviu. Entendeu? Então você tem muitas dicas aí no mercado. Olha, compra isso que você vai ganhar 1000%. É uma irrealidade. Então o cidadão tem que estar prevenido de que isso é uma irrealidade. Então eu mostro para ele, olha, não vai atrás desse cara, porque você ir atrás desse cara é o mesmo que você contratar um advogado que nunca foi no fórum. Você vai perder, não tem dúvida nenhuma, entendeu? Então você tem que consultar sempre aquilo que você determinou, né? O melhor. O mesmo procedimento que você faz quando você tem uma dor de barriga, né? Você não vai consultar o calista, você vai consultar uma pessoa que mexe no intestino, não é isso? E que seja competente, tá certo? No mercado é assim também. É que as pessoas não interpretam isso. As pessoas têm uma outra noção, um outro tipo de comportamento. Acho que qualquer um pode falar. Mesmo que um cara que entrou ontem no mercado, que não sabe nada, então ele chega e fala, não, se comprar isso, a palavra dele passa a ser o quê? A realidade, aquilo que não é. Então você tem que procurar essa pessoa, né? Da mesma maneira que você procura o médico, tá certo? É isso aí. O governo foi tendo esse foco de tirar recursos de circulação, sem que o cidadão se desse conta disso. Por exemplo, eu não me lembro em que ano, mas ele criou o FGTS. O que foi? O que é o FGTS? O FGTS é uma forma de você tirar dinheiro da empresa e ficar com ele. Tá certo? Sim, por quê? Porque antes disso, a empresa ficava com o dinheiro, na hora que tinha que indenizar o cidadão, ela pagava o cidadão. Agora não, ela tem que contribuir com isso. E acontece que o Estado é um péssimo gestor. O pior gestor que existe é o Estado. Por quê? Porque a maioria dos elementos que estão lá são incompetentes. Está entendendo? A grande realidade é essa. Então, se você quiser prosperar, não acredite no Estado. É o que eu fiz. Não acreditei no Estado. Acreditei nas perspectivas e nas possibilidades do mercado como um todo. E hoje, você escuta falar o seguinte, os planos. O país nunca teve um plano. O país teve conversões só, mas nunca teve um plano. Falar um plano, está entendendo? Um plano econômico de longo prazo. Na época do Delfim, que ele, como um bom futurólogo, não é isso? Ele projetou a inflação 12% ao ano. E ficou 2 anos como 12% em termos de imagem, mas na realidade ela era 30%, 40%. Pois é, É que nem hoje, por exemplo, né? Hoje você convive com o número que o governo dá para você, 12%, é isso? Mas a inflação é 40%. Então, se você acreditar no governo, você faz que nem um caranguejo, você vai para trás, tá entendendo? Mas você empresta o dinheiro para ele. Ele quer que você acredite que é 12, porque ele precisa do teu dinheiro para se financiar. Ele pega pagando a juros baixos, parte dos títulos, por exemplo, são corrigidas por IPCA mais uma taxa, quanto mais baixo o IPCA, claro, menos ele paga. Aí IPCA, IPCB, IPCC, tudo que você imaginar de IP, é tudo conversa para boi dormir, tá entendendo? Isso aí é a enganometria, que conduz a você a sensação de que você está, através de um índice, você está sendo remunerado. Quando, na verdade, você não está nem corrigindo o seu dinheiro. Você faz o seguinte, o que eu fiz sempre. Quando chegar em janeiro, cada um de nós tem uma inflação, não é isso? Quando chegar em janeiro, você faça um apanhado seu e você faça uma relação de tudo aquilo que você precisa.
e veja no dia 2 de janeiro quanto você gasta para ter aquilo. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você só compara os preços. Você vai ver que subiu no mínimo 40%. Muito provavelmente vai ser Aí bem o maior governo que o fala, IPCA. olha, eu te dou 12. Então o que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa, você aplicou na perda fixa. Está entendendo? Que é o que eu digo. Por isso que eu não tenho, nunca invisto. Eu tenho alguma coisa nesse sentimento de renda fixa, porque não dá para guardar o dinheiro no colchão. Sim. Está correto? Então você tem que deixar lá, no banco. Está correto? Então o banco, eu uso o banco. Eu não me valho do banco para nada. Eu uso o banco para guardar meu dinheiro. Para não deixar embaixo do colchão. Não, com certeza. Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sarney, que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o ministro que teve a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Né? Então ele está no Guinness Book. Se não está, a gente vai tentar fazer Devia com que colocar, né? Devia entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor. E o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele encilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Então, ele mostrou a todos os brasileiros que ações têm uma garantia que não se imagina e uma segurança que ninguém interpretava ter.